O Império Romano foi o maior e mais longo império que se tem notícia na história ocidental. Centrado na cidade de Roma, ele surgiu no ano 27 a.C., com a queda da República Romana, e terminou no ano 476 d.C. Ao longo de cerca de 5 séculos de existência, tornou-se famoso por suas conquistas, por sua cultura e pelo seu grande poder militar. Já os Estados Unidos da América são um país que nasceu em 4 de julho de 1776, após vencer a Guerra de Independência contra o domínio colonial inglês. Desde então, os Estados Unidos vêm desenvolvendo uma forte economia, um poder militar sem precedentes e uma cultura que vem influenciando grande parte da população mundial. Seriam os Estados Unidos o surgimento de um novo Império Romano? O que há de comum entre eles? Vamos analisar agora 5 semelhanças entre essas duas potências da história militar. A águia. A águia é um animal que foi adotado como símbolo por diversos países e instituições ao longo da história. O Império Romano e os Estados Unidos adotaram a águia como símbolo de poder. O Império Romano adotou a águia, ou áquila, em latim, língua falada pelos romanos, como símbolo de poder, especialmente como estandarte de legiões romanas. As águias simbolizavam a vastidão e o domínio imperial. Um legionário conhecido como portador da águia carregava esse estandarte, e cada legião possuía seu estandarte com sua águia. Ela tinha importância quase religiosa para o soldado romano, muito além de ser apenas um símbolo de sua legião. Perder um estandarte era extremamente grave, e os militares romanos faziam grandes esforços para proteger um estandarte e recuperá-lo, se fosse perdido. Já a águia americana, mais conhecida como águia careca, apareceu pela primeira vez como um símbolo americano em um centavo de cobre de Massachusetts, cunhado em 1776. Porém, tornou-se símbolo nacional em 1782, quando foi colocada com as asas abertas no Grande Selo dos Estados Unidos. Aparece em muitas instituições governamentais e em documentos oficiais, tornando-se a ave mais retratada em todo o país. A águia aparece na bandeira do presidente, na massa da Câmara dos Deputados, nas insígnias militares e em bilhões de notas de $1. Ela simboliza a força e a liberdade inerentes ao povo estadunidense. Pax Romana e Pax Americana. Tanto o Império Romano quanto os Estados Unidos passaram por períodos de hegemonia militar e econômica, que permitiram expandir seu poder através de vastas regiões do mundo. São as chamadas Pax Romana e Pax Americana. A Pax Romana é um período de aproximadamente 200 anos da história romana que é identificado como uma era de ouro do Império, com ordem, estabilidade e prosperidade, poder hegemônico e expansão. Foi o período em que o Império Romano alcançou sua maior extensão territorial e sua população atingiu um máximo de até 70 milhões de pessoas. Isso não significa que não houvesse guerras ou revoltas durante esse período. Tratava-se apenas de uma impressão de paz generalizada no Império. Esse período começou com a ascensão de César Augusto, no ano 27 a.C., e terminou em a morte do imperador Marco Aurélio, no ano 180 d.C. A Pax Americana refere-se ao período de hegemonia estadunidense no mundo. Desta forma, indica o período de paz relativa entre as potências mundiais, que começa a surgir após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, passa pelo período chamado de Guerra Fria, e que se consolida após o fim da União Soviética, em 1991. Essa paz relativa dura até aproximadamente 2011. Entre 1991 e 2011, o mundo vivenciou a unipolaridade, causada pela existência de uma única potência mundial, os Estados Unidos. Era a Pax Americana. Nesse período, os Estados Unidos fizeram o papel de polícia do mundo. O resultado são operações militares dos Estados Unidos para combater as ações hostis aos interesses estadunidenses e de países aliados, em meio a uma sensação de relativa tranquilidade. Porém, o envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Líbia em 2011, em meio ao surgimento de novos atores globais poderosos, como Rússia e China, mostrou que havia novos limites para sua atuação militar isolada. Terminava a Pax Americana e começava a multipolaridade mundial.
Sistema de cidadania e status latino. Tanto o Império Romano quanto os Estados Unidos criaram boas condições de vida para seus cidadãos, em meio a economias desenvolvidas e a segurança garantida pelo grande poder militar. Desta forma, os diversos povos eram atraídos pelo desejo de se tornarem romanos, ou estadunidenses, para poderem usufruir desse estilo de vida. Ao contrário do que é mostrado nos filmes, o Império Romano cresceu bastante não apenas pela força da espada, mas também por sua influência cultural. Para obter aliados, o governo romano oferecia, aos povos de seu interesse, a possibilidade de obterem a cidadania romana ou o status de povo latino. A cidadania romana dava ao cidadão daquele povo distante os mesmos direitos de um romano comum, assim como as mesmas obrigações. Era uma forma de prestigiar aquela população e obter, automaticamente, aliados para Roma. Já o status de latino não garantia a cidadania, mas concedia direitos diversos ao povo agraciado. A obrigação principal do povo de status latino era ceder tropas, quando necessário, para que o Império Romano pudesse empregá-las em seus combates. Os Estados Unidos também possuem um sistema para conceder cidadania às pessoas de seu interesse. Dessa forma, ele consegue mão de obra para diversos serviços em seu território, assim como trabalhadores altamente especializados e pesquisadores com notório saber em áreas específicas de conhecimento. Assim, as populações de imigrantes servem de ponte entre o seu povo de origem e os Estados Unidos, criando redes interpessoais que acabam por fortalecer a imagem e o posicionamento dos Estados Unidos no contexto global. Forças expedicionárias. Tanto o Império Romano quanto os Estados Unidos criaram forças expedicionárias para atuar fora de seu território, sempre que os interesses nacionais assim o exigissem. Roma desenvolveu o sistema de legiões romanas, onde tropas eram treinadas e sistematicamente agrupadas em legiões, podendo chegar a 5.000 homens cada uma. Junto com seu exército de legiões, Roma desenvolveu uma marinha que atuou principalmente no mar Mediterrâneo, impondo a vontade de Roma nos mares e servindo como transporte para as tropas romanas. A capacidade de projeção de tropas expedicionárias em outros territórios foi empregada contra Cartago e contra o Egito, mostrando como a política romana fazia uso constante de suas forças expedicionárias. Os Estados Unidos desenvolveram um corpo de fuzileiros navais com mais de 200.000 homens para servir como força expedicionária. Esses fuzileiros navais são empregados em qualquer lugar do mundo. São a única tropa que pode ser acionada diretamente pelo Presidente da República, por meio de uma ordem executiva. Ao longo da história, foram empregados na retomada das Ilhas do Pacífico, em 1945, na invasão do Panamá, na década de 80, e até mesmo no deserto do Iraque, durante os conflitos de 1991 e de 2003. Política apoiada sobre forte aparato militar. Tanto o Império Romano quanto os Estados Unidos utilizam seu poderio militar como base para as decisões de sua política externa. Durante um período da história de Roma, os arietes dos navios inimigos, derrotados pela marinha romana, eram retirados e colocados na rostra. Tratava-se de uma estrutura, uma espécie de tablado, de onde os políticos discursavam para a população. A existência dos arietes não era à toa. A ideia era mostrar, o tempo todo, que o poder político se apoiava sobre o poder militar. Isso era mostrado, de forma clara, quando o político discursava em um palanque formado com pedaços de navios inimigos derrotados. Roma também impunha sua vontade fazendo uso de suas legiões. Desta forma, a vontade de César, como era chamado o imperador, era sempre imposta pelo uso da força militar. Os Estados Unidos também se utilizaram do suporte da força militar para fazer sua vontade política, por diversas vezes ao longo da história. Um exemplo clássico foi a chamada Doutrina Monroe, imposta em 1823 pelo presidente norte-americano James Monroe. Segundo essa doutrina, ele estabeleceu a não interferência europeia no continente americano, sob risco de emprego de força militar. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de apertar o botão gostei, se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para a produção de mais vídeos sobre a história militar mundial. Vejo você no próximo vídeo.
Adeus.